Você tem agora duas opções, concordam? Você pode usar tanto Lavoisier quanto Proust. Se for pela lei de Proust, se no reagente tem 25, quanto é que tem que ter no produto? 25. Se já tem 14, está faltando quanto, pessoal? 11. Então, pela lei de Lavoisier, o Z tem que ser quanto? 11. Ou então, quanto é que dá 44 dividido por 4? 11. Então, confirmando, realmente, ó, o Z é 11. Tá vendo, ó? Lavoisier e Proust é isso aí. É um cálculo estequiométrico que nós acabamos de resolver, pessoal. E nós usamos apenas duas leis. A lei de Lavoisier e a lei de Proust. Ok? Show de bola. Muito bom. Está aí o exemplo resolvido. Para a gente ir agora para as leis ponderais. Ou para as leis o quê? Volumétricas, né? Acabamos de aprender as ponderais. Vamos para as leis volumétricas. Posso ir em frente? Anote apenas aí que o X deu 56, que o Y deu 14 e que o Z deu 11. Leis volumétricas, o nome já diz. Agora você vai trabalhar com o quê? Com volume. Você vai estar trabalhando com substâncias que são gasosas. Cuidado, viu? Ó. As leis volumétricas só podem ser aplicadas para uma substância que seja gasosa, tá certo? Não vá trabalhar com lei volumétrica se a substância for sólida ou for líquida. Tem que ser gasoso, ok? Existe uma principal lei volumétrica, que é a lei volumétrica de Gay-Lussac. Vamos aprender o que é que diz a lei volumétrica do Gay-Lussac. Ele diz assim, praticamente, já dou logo uma dica, é praticamente a mesma lei de Proust. É a lei das proporções constantes. Só que agora não é mais constante com massa. Agora é constante com quem, pessoal? Com volume, com gás, tá certo? Com volume. Leia aí comigo. Os volumes das substâncias gasosas têm que ser gasoso, que participam de uma reação química, formam uma proporção fixa. Então é praticamente a mesma lei de Proust, a lei das proporções fixas, só que agora é com volume. Essa lei é chamada lei de Gay-Lussac. Só que tem uma condição: os volumes vão formar uma proporção fixa se todos estiverem na mesma temperatura, olha aí, e na mesma pressão, tá bom? Então, se os gases estiverem na mesma temperatura e na mesma pressão, a proporção entre eles também tem que estar constante. Observe a reação que está aí no exemplo, na tua apostila do Academia Enem. 3H2, ó, mais 1N2, produzindo 2NH3. Quantos litros de hidrogênio reagiram? 30. Quantos litros de nitrogênio? 10. Quantos litros de amônia foram produzidos? 20. Detalhe, pessoal, 30, 10 e 20, daria para você simplificar por quanto? Deixa eu te ensinar uma coisa importantíssima. 30, 10 e 20, daria para simplificar tudo por quanto? Por 10. Quanto é 30 dividido por 10? 3. 10 dividido por 10? 1. 20 dividido por 10? 2. Então deu 3, 1 e 2, tá vendo? Esse 3, 1 e 2, ele sempre coincide com os coeficientes da equação química balanceada. Quais são os coeficientes da equação? Me ajudam? 3, 1 e 2, tá vendo? Então é muito importante, pessoal. Quando uma reação está envolvendo gases, como essa daí, ó, observe que todo mundo é um gás. Você pode simplesmente pegar os coeficientes e transformar em volume, como eu fiz aí, ó. 3V, 1V e 2V. Esse V significa o quê? Que pode ser qualquer unidade de volume. Pode ser litro, pode ser ml, depende da questão que você está fazendo, tá certo? Então deixa eu ver se você entendeu a lei volumétrica. Quem me diz quanto é o X e quanto é o Y nesse exemplo aí, ó? Vamos lá. Use a lei das proporções fixas, só que agora nós estamos trabalhando com volume. Eu quero que você diga quanto é o X e quanto é o Y
de acordo com a lei de Gay-Lussac. Então vamos lá, vamos comparar a segunda linha com a terceira. De 3 para 9, o que foi que eu fiz, pessoal? Multipliquei por 3. Se eu multipliquei o primeiro por 3, todos os outros têm que ser multiplicados por 3, tá certo? Então, quanto é o X? O triplo de 1, 3 litros. E quanto é o Y? O triplo de 2, 6 litros. Tá certo? Então, o X é 3 e o Y é 6. Só um detalhe, cuidado, viu? Ó? Só uma dica para a gente já partir para o cálculo estequiométrico. Não queira somar, não queira usar a lei de Lavoisier com volume. Por exemplo, alguém desavisado poderia dizer assim, ó. Na primeira linha, 30 mais 10, 40. Aí ele iria colocar quanto nos reagentes, pessoal? 40, mas não é 40, é só quanto, pessoal? 20, tá vendo? Então não queira usar a lei de Lavoisier, que só se aplica com massa, para volume, porque alguém podia dizer, eu sei somar. 30 litros com mais 10 litros dá 40 litros. Se nos reagentes é 40 litros, nos produtos também vai ser 40 litros. Isso é verdade, pessoal? Não. Com volume você não pode querer usar como se fosse a lei de Lavoisier. Você tem que usar a lei das proporções fixas. Tá bom? Então, realmente, quem disse que o X é 3 e o Y é 6, acertou. Ok? Existe uma outra lei, ó, chamada lei de Avogadro. Lei de Avogadro. Muita gente diz que esse Avogadro foi um rapaz muito bonito. Não sei se vocês concordam aí. Né? Vamos lá. Então, o que é que diz a lei de Avogadro que você vai aprender agora? Vamos lá. Volumes iguais de gases nas mesmas condições de temperatura e de pressão, grife o final da frase, ó, apresentam o mesmo número de mols, ou o mesmo número de moléculas. Traduzindo, pessoal, vocês têm aí 3 recipientes, ó. Eles estão na mesma temperatura, que eu chamei de T, na mesma pressão, que eu chamei de P, e no mesmo volume, que eu chamei de V. Então, de acordo com a lei de Avogadro, se esses recipientes têm o mesmo volume, têm a mesma temperatura, a mesma pressão, o que é que você pode dizer que tem dentro do recipiente, pessoal? O mesmo número de quê? De mols e também o mesmo número de moléculas. É bom, pessoal, saber disso, porque às vezes numa questão Enem, ele diz quantas moléculas tem em um recipiente e quer que você descubra no outro. Ora, se tiver na mesma temperatura, na mesma pressão e no mesmo volume, o número de moléculas nos recipientes tem que ser iguais, tá certo? Conte aí, ó, de CO2. Quantas moléculas de CO2 tem no primeiro recipiente? 4. No segundo recipiente é oxigênio. Quantas moléculas de oxigênio? Também 4. E no terceiro recipiente é o CH4. Tem até um errinho aí na figura, ó. É o CH4, é o metano, que é um gás que provoca efeito estufa. Também tem quantas moléculas? 4. Então imagine uma questão. Como é que seria uma questão Enem sobre isso daí? Ele iria pedir para você encontrar o número de moléculas no recipiente A. Aí depois que você conseguisse encontrar o número de moléculas no recipiente A, ele iria perguntar o número de moléculas no recipiente B, sabendo que está na mesma temperatura, na mesma pressão, no mesmo volume. Como vocês conhecem a lei de Avogadro, o número de moléculas no recipiente A e B tem que ser iguais, tá bom? Então tá aí as duas leis volumétricas, que é a lei de Charles e Gay-Lussac, que é a lei das proporções fixas, e a lei de Avogadro, que é essa, que se a temperatura, a pressão e os volumes forem iguais, o número de mol e o número de moléculas também tem que ser igual. Vamos aprender agora a última coisa de lei volumétrica, que é volume molar. Isso cai muito em provas. O nome já diz tudo. Ó. O que é volume molar, pessoal? O volume ocupado por um mol de um gás qualquer. Volume molar é o volume ocupado por um mol de um gás qualquer
em uma determinada temperatura e em uma determinada pressão. Detalhe, todos nós que estamos aqui nesse ginásio, temos que saber quanto é o volume molar na CNTP. Você tem que saber memorizado isso. Quem lembra o que é que significa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Quais são as condições normais de temperatura e pressão? Eu coloquei aí para vocês, ó. Quanto é a temperatura da CNTP? 0 graus Celsius. E quanto é a pressão da CNTP? 1 atm. Então, se a temperatura for 0 graus Celsius e a pressão for 1 atm, 1 mol de qualquer gás na CNTP vai ocupar um volume de quanto? Quem sabe já memorizado, fale alto, 22,4 litros. Isso você tem que saber. Do mesmo jeito que você sabe o seu nome, eu vou perguntar, ó, olha, qual é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás na CNTP? Aí você vai dizer 22,4 litros. Lembrando que 1 mol são quantas unidades? Quem lembra? Uma dezena são 10 unidades. Uma dúzia são 12. Uma centena são 100. 1 mol é um pouquinho mais disso. Mais do que isso, né? 1 mol são quantas unidades? 6 vezes 10 a 23. Na verdade é 6,02 vezes 10 a 23. Na hora da prova a gente arredonda para quanto? Para 6 vezes 10 a 23 unidade. Então, por exemplo, um mol de CO2 tem quantas moléculas de CO2? 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, tá bom? Pessoal, só uma observação, veja aí, ó, que na tua apostila tem o valor 22,4 e o valor 22,7. É porque atualmente a unidade de pressão oficial é Pascal. Quando a pressão está em Pascal, o volume molar é 22,7. Mas aqui no Brasil, a gente usa muito como unidade de pressão ATM. Quando a unidade de pressão é ATM, o volume molar é 22,4. Se na prova ele pedir para você usar 22,7, use. Mas se na prova não tiver nada e a unidade de pressão tiver em ATM, use esse valor que você aprendeu. 22,4 litros, tá bom? Agora sim, ó, vamos para o item 4 da nossa apostila. Vire aí a página. Cálculo estequiométrico. Eu queria muito que você prestasse atenção em cada linha dessa tabela que eu coloquei para vocês. Ela está aí na tua apostila. Olhe para o slide, quem está podendo. Vamos lá. Qual é a reação que eu coloquei aí para vocês? 1N2 mais 3H2 produzindo 2NH3, que é amônia, tá certo? Então vamos lá. Quais são os coeficientes da reação balanceada? 1, 3 e 2. Pessoal, esses coeficientes 1, 3 e 2, eles podem se transformar em muitas coisas, dependendo do que você queira. Então vamos lá. Ó. Segunda linha, posso transformar esses coeficientes em quê? Em mols. Tá vendo? Ó? Segunda linha, vamos transformar em mols. Então você pode dizer, 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, produzindo 2 mols de NH3. Vamos agora transformar em massa. O nitrogênio é 14. Quanto é que dá 2 vezes 14? Ó? 28. 28 de nitrogênio. O hidrogênio é 1. H2. 2 vezes 1, 2. Só que são 3 mols. Quanto é que dá 3 vezes 2? 6. Ó, tá vendo? Estamos na segunda linha, que é a linha da massa. E a amônia é 14 do nitrogênio com 3 dos hidrogênios. Dá 17. Quanto é que dá 2 vezes 17? 34. Então já transformamos em mol e já transformamos em massa. Agora vamos comparar com a primeira linha de novo. Agora vamos comparar a primeira com a terceira. Quero transformar em moléculas. 1 mol de N2 são quantas moléculas, pessoal? 6 vezes 10 a 23.
3 mols. E aí, você vai multiplicar 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Que dá quanto? 18 vezes 10 a 23. E 2 mols. 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Que dá 12 vezes 10 a 23. Está entendendo? Nós já transformamos a equação em que unidades? Em massa. Primeiro em mol, não foi? Depois em massa. E depois em moléculas. Eu estou te mostrando ó, que quando eu te dou uma reação, eu posso te pedir qualquer coisa dessa. Porque dá para você transformar a reação em mol, em massa, em molécula. Quarta linha, em átomos. Como é que você faz? Uma dica para passar de moléculas para átomos. Basta multiplicar, escuta, o número de moléculas pelo total de átomo que existe em cada molécula. Assim, ó, o N2 tem quantos átomos, pessoal? 2. Então, multiplique o número de moléculas por 2. Ó. Quanto é que dá 6 vezes 10 a 23 vezes 2? 12 vezes 10 a 23. Vamos lá, o hidrogênio tem quantos átomos? 2. Então, para passar de moléculas para átomos, multiplique o número de moléculas pelo total de átomos que existe em cada molécula. Quanto é que dá 18 vezes 2? Ó? 36. Vamos agora para a amônia. Eu tenho que multiplicar o 12 vezes 10 a 23. Na amônia por quanto? A amônia tem quantos átomos, pessoal? 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Dá 4. Então tem que multiplicar por 4. Quanto é que dá 12 vezes 10 a 23 vezes 4? 48 vezes 10 a 23. Então está aí uma dica. Ó. Quando você tem o número de moléculas, se você quiser o número de átomos, é só pegar o número de moléculas e multiplicar pelo total de átomos que tem cada molécula. No hidrogênio foi por 2, no nitrogênio foi por 2, e na amônia foi por quanto? Por 4, porque a amônia tem 4 átomos, ok? A penúltima linha, ó, a temperatura e a pressão está constante, e ele quer transformar em volume. É a lei de Gay-Lussac. 1 volume de nitrogênio, 3 volumes de hidrogênio e 2 volumes de amônia. Os volumes sempre coincidem, eu falei, com o que, pessoal? Com os coeficientes ou com o número de mol. Tá vendo? 1, 3 e 2. E a última linha está na CNTP. 1 mol de nitrogênio vale quanto que está lá embaixo? 22,4 litros. 3 mols de hidrogênio, quanto é que dá 3 vezes 22,4? 67,2. Esse 67,2 é 3 vezes 22,4. E como são 2 mols de amônia, quanto é 2 vezes 22,4? 44,8, tá certo? Então, quando tiver na CNTP, cada mol vale 22,4. Vocês entenderam por que o hidrogênio ficou 67,2 aí na última linha? Porque são quantos mols de hidrogênio lá na primeira, hein? 3, né? Ó, o hidrogênio são 3. Então, 3 vezes 22,4 dá 67,2, tá bom? Então, essa tabela é importantíssima. Depois, em casa, deem uma revisada em cada linha dessa tabela. Lembrando do que eu expliquei aqui, tá certo? Então, pessoal, aí na tua apostila agora, tem algumas dicas para você fazer uma questão de cálculo estequiométrico. Eu resumo essas 5 dicas apenas em 3. Pessoal, sabe o que é que você tem que fazer para resolver qualquer questão de cálculo estequiométrico? Apenas 3 coisas. Primeiro, escrever a reação química balanceada. Tá aí, ó. Escrever a reação química balanceada. Geralmente a reação já vem escrita. Geralmente já vem balanceada. Cuidado, se não tiver balanceada, você tem que balancear. Se você fizer a questão sem balancear a equação, significa o quê, pessoal? Está tudo errado, porque a reação não está balanceada. Então, primeiro, balanceie a equação. Segundo, anote o que foi dado. Num cálculo estequiométrico, ele sempre vai dar alguma coisa. E terceiro, anote o que está sendo pedido. São 3 coisas. Eu resumo essas 5 frases que tem na nossa apostila em 3. Escreva a reação balanceada, anote o que ele está dando e vamos chamar de X o que está sendo pedido.
Porque no cálculo estequiométrico, sempre